E aí, pessoal, como vocês estão? Olha só, estou vindo aqui hoje para conversar sobre uma obra inédita em português, nova, recém-saída do forno. Este livro aqui, ó, As 95 Teses de Lutero, um comentário católico, com análises de teólogos das tradições luteranas e reformada, de ninguém mais, ninguém menos que Arthur Jordan. Não sei se vocês conhecem o Arthur, é esse senhor aqui, esse rapaz, esse teólogo católico brasileiro. O Arthur, ele é formado em engenharia mecânica, leciona engenharia mecânica, porém, paralelamente, estuda a teologia católica, sobretudo teologia reformada, a parte da reforma protestante, a história da reforma, a vida de Lutero e toda essa questão que envolveu a divisão entre católicos e protestantes. Ele está concluindo o doutorado nessa área e é um estudioso profundíssimo sobre as teses de Lutero e tudo que envolveu aquele contexto histórico e teológico. Ele vai nas fontes primárias e tenta trazer aqui para o Brasil informações que a gente não conhece. E é isso que ele faz aqui nesta obrinha, As 95 Teses de Lutero, um comentário católico. Olha aqui, vou mostrar um pouquinho melhor para vocês do livro. Ficou muito bonita essa capa. O que ele deseja com essa obra? É uma obra de apologética? Não é no sentido clássico do termo. Por quê? Porque o que ele faz não é entrar nas polêmicas no sentido de querer refutar. O objetivo dele principal não é refutar o que Lutero errou. Esse não é o objetivo direto do Arthur Jordan nesta obra. O Arthur Jordan quer fazer como fizeram a grande tradição católica de comentários. Não sei se vocês sabem, mas no medievo, os comentadores de livros, eles eram profícuos. Existiam muitos comentadores de livros naquela época. Então a pessoa pegava um texto e comentava esse texto, às vezes, linha a linha. Todo mundo sabe, as sentenças de Pedro Lombardo, que São Tomás comentou, esse comentário às sentenças era coisa de praxe, era coisa que teria que ser feito para concluir o doutorado, se eu não me engano. Enfim, os comentários católicos às próprias teses de Lutero, aos livros reformados, foram imensos. Muito católico bom, muito teólogo bom comentou as teses de Lutero e as teses reformadas. O problema é que aqui no Brasil a gente não tinha nem cheiro disso, né? A gente não conhecia nenhum comentário católico sobre as 95 teses de Lutero, esse documento que foi o marco da reforma protestante, que os protestantes amam exaltar no dia da reforma, na comemoração da reforma. Eu não sei como, inclusive, alguém consegue comemorar algo tão trágico como a divisão da cristandade, né? Não dá para pensar, conceber como algum cristão de boa vontade consegue comemorar uma divisão, uma fragmentação entre cristãos. Sabe? É muito triste ver isso. E a ideia do Arthur Jordan, então, é ir tese a tese, comentando e comparando o que Lutero disse e o que pensa a igreja sobre esse assunto. É óbvio que, nesse momento, existem teses que divergem do posicionamento da igreja, óbvio. E nesse momento, o Arthur Jordan vai colocar o posicionamento da igreja e vai mostrar o erro luterano, o erro de Lutero, melhor. Então, é uma obra fundamental. Eu não sei se vocês sabem também, mas nem todas as 95 teses de Lutero são heterodoxas. Nem todas contêm heresias. Muito pelo contrário, cerca de 40 teses são completamente católicas, ortodoxas. E por que isso é importante? Porque pode ser a alavanca, o ponto de força que nós podemos encontrar para dialogar com nossos irmãos separados, sobretudo os luteranos. E é isso que a Igreja Católica vem fazendo. Não sei se vocês sabem também, mas o diálogo entre católicos e luteranos já avança muito. E muitos estão voltando para a Igreja. Isso é muito bom. Todo mundo sabe das conversões do anglicanismo. E os luteranos estão voltando para a Igreja também. Através de quê? De um diálogo sincero e fundado na verdade. Não esses ecumenismos que nós vemos por aí espalhados, em que as pessoas não se importam com a verdade. Bom, vou tentar mostrar aqui para vocês como que é a divisão do livro, tá? Aqui, folha de rosto. E vamos lá para as teses. Aqui.
Então tem aqui, ele traz a tese de Lutero na íntegra, sem cortar nem mudar, tradução própria do Arthur Jordan, e em seguida os comentários, aqui de novo, com uma vasta bibliografia e comentários também nas notas de rodapé. As notas de rodapé são fundamentais nesse livro, são mais de quase 300 notas de rodapé. E no final de todo esse comentário, ele conversou com dois amigos teólogos dele, um luterano e outro reformado, e pediu que eles comentassem o livro. O que eles pensaram da obra, o que eles acharam da obra. E eles fazem comentários elogiosos ao livro e pontos de diálogo que nós podemos ter com os protestantes. Então é um livro que ficou maravilhoso. Essa obra aqui é uma obra que não é extremamente polêmica no sentido de que, nossa, vamos criar uma nova cruzada para converter os luteranos. Não, é um livro que quer dialogar com eles. Olha só, Lutero pensava isso. Vê se não faz sentido compreender a visão católica. E veja como a Igreja Católica crê diferente, mas isso não é um absurdo. Olha a base bíblica para isso. Olha a base da tradição para isso. Entende? Isso é muito importante de ser feito. Um diálogo sincero, um diálogo pacífico com os nossos irmãos protestantes. Porque o que acontece, geralmente, nas redes sociais, é um diálogo ácido. Um xingamento por um lado, um xingamento por outro. Não é essa a intenção da apologética católica. A apologética católica quer converter almas, trazer almas para Cristo. Fazendo um diálogo ríspido, um diálogo que não convence ninguém, um diálogo que só ofende o outro, o próximo, a gente não vai trazer ninguém para a Igreja de Cristo. Muito pelo contrário, vai afastar essa pessoa de Cristo, afastar essa pessoa dos sacramentos da Igreja Católica. Então a ideia desta obra não é essa. A ideia é trazer a pessoa para Cristo. Mostrar, olha, essa é a doutrina católica. Isso é importante também. Por quê? Porque muitos protestantes não sabem o que a Igreja Católica crê. Vivem em espantalhos. Por exemplo, quando ele trata aqui das indulgências, uma série de espantalhos caem por terra, não fazem o menor sentido. Coisas que o próprio Lutero acreditava. Lutero acreditava em alguns espantalhos. Não era a fé da igreja. Era a fé de um outro teólogo que estava também na heterodoxia. Entendeu? Então, essa é a importância de clarear as coisas. É um livro que eu diria que, para quem gosta do tema, é leitura obrigatória. Sobretudo porque se trata de um autor brasileiro. E nós precisamos valorizar os autores brasileiros. Sobretudo quando eles escrevem obras tão profundas como essa. Tá bom? Então fica a dica, fica a recomendação. Um livro que merece ser lido e estudado.